Boa noite, muito boa noite a todos e a todas. Fixando o tema da live de hoje. Boa noite, doutora Clara, tudo bem? Primeiro a entrar, boa noite. Boa noite a todos e a todas que ingressam. Bem-vindos e bem-vindas a mais uma live da Matra 12 no nosso domínio, @Matra12Brasil. O tema da nossa live de hoje é pandemia e audiências na Justiça do Trabalho. Já vi que entrou a nossa convidada, a doutora Jamile Martinazzo. Eu vou recebendo todos que vão e todas que vão ingressando, como eu disse. O tema da nossa live de hoje é pandemia e audiências na Justiça do Trabalho. Os nossos convidados são o doutor Tiago De Gasperi, que é advogado, presidente da OAB Subseção Chapecó, que acabou de entrar na nossa live, a doutora Jamile Martinazzo, que é advogada e presidente da Comissão de Direito do Trabalho da Subseção da OAB Subseção Chapecó. Então, presentes aqui os integrantes da diretoria da OAB da Subseção de Chapecó. Antes de convidar o Dr. Tiago, eu gostaria de registrar aqui que esta live foi concebida, ou seja, foi criada em sua inteireza, de forma integral, com base na ideia da doutora Vera Marisa Vieira Ramos, que é diretora do Foro Trabalhista de Chapecó. Há um mês atrás, ela me mandou uma mensagem e nós começamos a conversar sobre a atuação da Justiça do Trabalho, de juízes e de juízas do trabalho no âmbito das audiências telepresenciais e durante a pandemia. E surgiu a ideia dessa live, a ideia foi dela, e digo que isso foi em sua inteireza, porque a ideia dela é do tema, a ideia dela é dos convidados e também no que se refere ao formato. Então, doutora Vera Marisa, que eu já vi adentrar aqui na live, muito obrigada pela ideia e muito obrigada pela inspiração. Eu espero que dê tudo certo e vamos dando sequência. Eu quero ler para vocês umas palavras da doutora Vera Marisa que eu acabei adaptando para fazer referência aqui na live. E essas palavras refletem reflexões com as quais eu concordo de forma integral. Ela disse assim, a ideia da live é para fazermos mais e melhor em 2021. Nós, juízes, advogados e a OAB. Isso em prol de um mundo mais solidário, com mais acolhimento, com oitiva mais atenta de partes, mais inclusão e mais compaixão. Lembrando que nem sempre acertamos, mas queremos e precisamos ouvir a OAB, para que possamos aprimorar e superar as falhas de 2020. Estamos quase no final de 2020, foi de fato um ano muito difícil, mas que venha 2021, seja de que forma forem as audiências. Eu quero salientar também e explicar para vocês como vai se dar a sistemática desta live. É certo que a Matra 12 já fez uma live com este formato, com mais de um convidado. O convidado entra, faz a sua participação, encerrada a participação, e inicia a participação de um outro convidado. Isso foi feito pela doutora Maria Beatriz Gubert na live do lançamento do livro Contando Causos. Tinham vários convidados e os convidados eram autores de livros. Ela, com mais expertise do que eu, conseguiu fazer uma live com vários convidados. Eu tenho aqui dois que eu tenho certeza absoluta que são conhecedores do assunto e vão trazer para todos nós aqui luzes em relação às audiências da Justiça do Trabalho no tempo de
pandemia. Então, sem mais delongas aqui, demoras, eu vou convidar aqui agora o Dr. Tiago De Gasperi. Vou procurá-lo, achei. Doutor Tiago, acho que tem um problema aqui, que o senhor vai ter que resolver. O senhor está me ouvindo, com certeza, né? O seu Instagram é bloqueado, ou seja, melhor, não é que seja bloqueado, ele não é aberto, não é qualquer pessoa que entra no seu Instagram. Isso serve também para a doutora Jamile. A gente só consegue fazer a participação ao vivo de outro convidado naquele em que o Instagram é aberto. A doutora Andréia já deve estar na live e quem sabe ela pode me ajudar. Eu vou ver se a doutora Jamile é aberto também. Ó, o doutor Tiago não pode. A doutora Jamile já pode participar. Doutora Andréia, a senhora me ajude, por favor? Enquanto isso, eu vou lembrar para todos e todas aqui, e a doutora Andréia, por favor, me mande um WhatsApp aqui para a gente poder ir conversando sobre esse assunto, se for o caso. Se a doutora Andréia estiver aqui. Ou a doutora... ou a doutora Érica. Bom, eu vou dando prosseguimento, enquanto a gente resolve esse problema assim de ordem técnica. Doutor Tiago, se o senhor tiver algum problema para abrir o seu Instagram, se o senhor não souber ou não tiver ninguém que o auxilie, o senhor me manda um WhatsApp aqui que eu resolvo com o senhor. Alguém pode de alguma forma auxiliá-lo. Pois é, o que estão me mandando aqui que tem que mudar a configuração no Instagram, tirar de conta privada. Eles estão aqui sim, Vera. Os dois. O doutor Tiago e a doutora Jamile. A doutora Jamile eu consigo convidar, mas o doutor Tiago eu não consigo. O doutor Tiago precisa colocar a configuração do Instagram dele em conta aberta e não em conta privada. É dessa forma. Ou então, quem sabe, se ele tiver a senha do Instagram da OAB de Chapecó, ele entra pela OAB de Chapecó, que com certeza é uma conta aberta. E se ele tiver algum problema, ele me manda aqui que a gente resolve. Mas bem, e se você souber também, Vera, puder me ajudar, ele ainda também não tem como participar. Vou mandar uma mensagem aqui para ele. Só um pouquinho, povo. Opa. Bom, enquanto a doutora Jamile tá aí, ô Andréia, olha só, a Andréia acabou de entrar. Andréia, me ouça o seguinte, o doutor Tiago De Gasperi, a conta dele é fechada não é aberta no Instagram, a privacidade dela é fechada. Ela precisa ser aberta para ele poder ingressar aqui na live. Será que você pode mandar uma mensagem para ele, para tentar auxiliá-lo? Ele está mandando, tenta novamente. Não. Quem sabe, doutor, se o senhor abriu a conta, quem sabe o senhor sai da live e depois o senhor entra de novo. Eu acho que aqui vai poder mudar, porque para mim continua que o senhor não pode participar. Bom, dando prosseguimento então aqui, tá, obrigada Andréia. Dando prosseguimento então aqui, eu quero também salientar que ontem, bastante importante, dia 25 de novembro de 2020, o Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região editou uma portaria de número 127 e essa portaria, ela estabelece o retorno das atividades remotas de forma integral, ou seja, suspendeu o retorno das atividades presenciais. Isso significa que, por algum tempo, nós teremos audiências telepresenciais
no âmbito da Justiça do Trabalho de Santa Catarina, enquanto perdurar esse agravamento que nós estamos tendo da pandemia do coronavírus. Aí está a pertinência da live de hoje, da pauta da Justiça do Trabalho e da pauta da Matra 12 em relação às audiências telepresenciais. Vou ver se o doutor Tiago aqui consegue entrar. Ainda não. Qualquer problema, não sei se a Andrea sabe colocar a conta sem ser restrita, sendo no público. Se a Andrea não souber, manda uma mensagem para minha irmã, que eu acho que ela sabe, para Ana Paula. Quem sabe, então, vamos tentando aqui. Vou esperar uma resposta deles aqui. Bom, eu só parei um pouco aqui que eu mandei um WhatsApp para a Andrea. Vamos ver aqui. Não, continua aqui não. Eu gostaria que ele começasse, porque ele é o presidente da OAB, da subseção de Chapecó, e ele teria como dar uma ideia geral do que está sendo feito e de como está sendo processada, estão sendo realizadas as audiências de uma forma geral e como foi a conversa que foi feita com a direção do Foro Trabalhista de Chapecó. Mas não tem problema nenhum, se por acaso demorar mais um pouco, a gente já começa com a doutora Jamile. Se a doutora Jamile estiver ok, se a doutora Jamile estiver ok, eu começo com ela. Só ela me dizer assim que tá tudo ok e eu começo com ela. Pode ser, doutora Jamile? Eu espero aqui um ok dela ou no WhatsApp. E eu recebi uma informação que pode ser que depois que ele mude, ainda demore mais um pouco para alterar a configuração. Doutora Jamile, podemos começar com a senhora? Eu só espero o seu ok, eu não vou chamá-la. Eu não vou chamá-la de jeito nenhum sem a senhora estar podendo entrar. Deixa eu mandar para ela. Eu acho que eu vou chamá-la para entrar primeiro. Posso te chamar, doutora Jamile? Pode. Oh, que bom. Então vamos embora. Doutora Jamile. Depois eu chamo o doutor Tiago, que a doutora Andrea está chamando ele. Tá ensinando para ele. Olá, doutora Jamile. Oi. Tudo bom? Tudo bom? Viu? Que problemas técnicos acontecem. Pois é. Bom que bom ver alguém do outro lado aqui. Faz parte. Tava com o doutor Tiago ali no telefone a hora que você me chamou para ele tornar a conta pública dele. Me disse que já estava pública, mas enfim, vamos começar, isso que importa. Não, eu recebi uma mensagem agora de uma amiga que está me ajudando e ela disse que demora, de repente, algum tempinho para a conta se tornar pública. Então, doutor Tiago, se ele estiver aqui, faz o seguinte, torna a conta pública, sai da live e depois retorna para a live e aí depois eu chamo o senhor. Eu vou começar agora com a doutora Jamile. E, doutora Jamile, muito obrigada por ter aceito o convite, muito obrigada por estar aqui na Matra 12 e participar da nossa live, que, como eu disse no início, ela foi idealizada em sua inteireza pela doutora Vera. E a senhora, de certo, conhece ela muito bem, como os outros juízes daí de Chapecó, porque a senhora atua na Justiça do Trabalho, não é isso? Boa noite, então, a todos. Realmente a ideia da live foi da doutora Vera, né? Ela tem uma parceria aqui com a OAB muito legal, assim. Nós temos um trânsito muito bom, assim, Justiça do Trabalho e a Advocacia Chapecoense, né? Assim como com todos os outros juízes, né? Nós sempre buscamos essa parceria, essa cooperação. E é isso que torna o nosso trabalho bem gratificante, porque nós temos a comunicação aberta.
Então, a ideia original, inclusive, foi da doutora Vera, no sentido da gente começar a pensar uma maneira diferente, já que 2020 foi o ano do desconhecido. Uma amiga falou esses dias e ela tem toda a certeza, né? 2020 foi o ano de lidar com o desconhecido. Nós pensamos que seria de uma forma e, de repente, vem uma situação, né, da pandemia. Ninguém imaginou no início, em março, quando começou, como que se resolveria. Nós pensávamos, talvez, que em um mês ou dois estaria tudo pronto, resolvido, e, na verdade, está chegando o final do ano e nós estamos com um aumento dos casos, né? Então, 2020 vai entrar para a história porque realmente foi o ano do desconhecido e o ano que todos nós precisamos nos reinventarmos. Precisamos buscar alternativas para a vida não parar. E aí, então, o diálogo ele foi extremamente necessário e importante para que as coisas fossem voltando dentro do possível a uma, não vou dizer normalidade, mas para a tentativa sempre da resolução dos conflitos, para que o judiciário não parasse, a advocacia não colapsasse. Então, foi o ano da conversa, realmente, né? Pois é, doutora Jamile, eu vou ser bem sincera com a senhora e com todo mundo aqui. E, aliás, eu vou te chamar de você, né? Com Posso, né? certeza, com Então tá certeza. bom. A gente já conversou algumas vezes no WhatsApp e É isso aí. tudo. Então, eu vou ser bem sincera que no início eu tinha uma resistência bem grande com as audiências telepresenciais, em relação à integridade da prova, em relação à forma como a gente tem que, às vezes, olhar e tratar a parte, atender o jurisdicionado. Mas eu vi ao longo do tempo que nós estávamos inseridos numa situação em que nós deveríamos agir de qualquer forma. A inércia só nos faria mal. E, por parte do Poder Judiciário, principalmente da Justiça do Trabalho, o que a gente tinha que garantir era o livre acesso à justiça e a duração razoável do processo. E, com base nisso, que eu continuo fazendo e tendo em mente as audiências telepresenciais. Eu agradeço muitíssimo de novo a sua presença, eu agradeço muitíssimo as suas palavras iniciais e também quero dizer, eu sou do Foro Trabalhista de Lages, sou diretora do Foro aqui, a gente também tem um bom contato e um bom convívio com a AB desde sempre. Eu comecei aqui em 2009, desde 2009, assim, que eu estou aqui, eu posso relatar a existência de um bom convívio. Mas eu não posso fazer uma live, eu penso assim, tratando dos que estão aqui dentro da minha casa. Eu tenho que trazer as experiências externas e, com isso, eu agradeço muito a Vera, minha amiga, minha colega, de bastante tempo. Eu conheço a Vera há muitos anos e eu acompanhei a Vera em várias etapas do seu trabalho. Agradeço muito a Vera e agradeço a senhora também, a você também. Então, doutora Jamile, eu vou partir já para a primeira pergunta e eu tenho certeza que você se lembra de um fato, aliás, melhor, de uma reunião, nós até falamos sobre isso no WhatsApp, de uma reunião da qual nós participamos. Nós, alguns juízes e os presidentes das subseções das OABs de Santa Catarina e os presidentes das comissões de direito do trabalho das subseções da OAB de Santa Catarina, em que você estava presente e o doutor Tiago de Gasperi também estava. Era uma reunião com o desembargador Amarildo Carlos de Lima, ele é corregedor regional da Justiça do Trabalho, e naquela oportunidade vocês disseram que estariam conversando com a direção do Foro Trabalhista de Chapecó sobre a possibilidade de serem implementadas audiências mistas, ou seja, presenciais e telepresenciais ao mesmo tempo. E naquela oportunidade, eu não sei se você se lembra, isso foi recebido com até, não pelo desembargador, mas por outros presentes, e eu não sei se eu falei sobre isso, mas eu recebi com um pouco de susto. E hoje em dia nós temos a resolução 341,
do CNJ, nós temos a resolução 345 do CNJ, falando de audiências, no caso, a 345, se não me engano, falando do juízo 100% digital e 341 de audiências mistas. Então, eu vejo que Chapecó, lá em junho, julho, já estava tratando de um assunto que nós hoje estamos considerando algo possível, realizável durante a pandemia, exceto nesse momento então, em que estamos vivendo agora, e também, quem sabe, pós-pandemia. Então, eu pergunto, a minha pergunta é o seguinte: agora, como estão sendo realizadas essas audiências no Foro Trabalhista de Chapecó e o que pode ser narrado a respeito dessa experiência e dessa ideia que vocês deram naquela reunião há 6 meses atrás sobre audiências mistas? Bom, nós começamos as conversas com a doutora Vera por uma iniciativa da própria doutora Vera, né, em relação às audiências, no início de junho. Que foi porque havia a especulação que julho seria um dos meses mais complicados em relação ao vírus, enfim. E aí com o objetivo, na verdade, de não parar totalmente, não parar 100%. E aí a doutora Vera nos convidou, então, e nos trouxe essa ideia. Por que essa ideia surgiu? Chapecó tem um privilégio de ter um foro trabalhista novo. A inauguração não é muito antiga, eu acho que faz uns 3 ou 4 anos, se não me falha a memória. E nós temos um foro com muito espaço, com muita capacidade. Então, nós temos um foro amplo, né, com amplo acesso a todas as pessoas. E cada sala de audiências conta com uma sala anexa, né, que é fechada por um vidro. É uma sala anexa dentro da sala de audiências que a gente sempre chama do aquário, né? Que a ideia primeira foi que fosse uma salinha para conciliação. E nós sempre usamos muito essa sala no dia a dia da advocacia trabalhista. E aí a doutora Vera nos trouxe essa ideia, por que não começar a fazer as audiências mistas? E também por que surgiu essa ideia? Além da estrutura, nós temos uma situação que a audiência telepresencial, ela demandou de todos nós uma necessidade de readaptação da sua própria estrutura como escritório de advocacia. E aí também uma questão de estruturação com as próprias partes. E aí vou fazer um adendo. Quando se tem uma audiência e a gente fala, né, dos trabalhadores, a presença física do advogado e a presença física do juiz tem muita relevância. E aí nós precisamos, enquanto advogados, trabalhar com os clientes o formato com que ocorreria as audiências telepresenciais e aí pensando também nas audiências mistas. Porque nós tivemos que trazer para dentro dos nossos escritórios e aí uma necessidade de readaptação da estrutura para atender a essa nova demanda. E nós não estávamos adaptados, vou ser muito honesta. A maioria dos escritórios não estava adaptada a isso. Principalmente os pequenos, né, doutora? Muito. Foi uma corrida atrás de estrutura, de câmera, internet, aumentar a capacidade de internet. Nós no escritório, por exemplo, tivemos que aumentar muito a capacidade da internet para conseguir, de fato, dar conta, porque todo mundo usa. E aí tá cada vez mais digital, então a gente também teve que se adaptar. E os escritórios, de um modo geral, não tem essa estrutura para comportar, ouvir a parte e ouvir uma testemunha, e aí precisa ficar de uma maneira isolada, vamos dizer assim, para não prejudicar a prova. Então, todo esse novo, e o novo ele traz um receio, eu confesso que no início, assim, eu estava super preocupada, muito ansiosa, porque é novo, porque é um formato diferente. Por conta de toda essa situação, pensando no advogado, pensando na parte, e aí nós tínhamos um outro detalhe também, que nós temos assim uma característica de agroindústria na região, muitas pessoas sem condições, sem pacote de dados para fazer audiência, não tendo muitas vezes internet na sua própria casa. Então, nós precisamos reinventar. E aí, a ideia da doutora Vera, ela casou, assim, realmente com uma necessidade que nós tínhamos. Por isso que surgiu isso. Mas, para isso acontecer, nós também precisávamos de uma
de um ok, né? Do próprio Sim. tribunal. Até porque era uma ideia muito inicial, era uma ideia, né, Inovadora, formiguinha. né? Isso. E aí, por isso que na reunião da corregedoria, confesso que quando eu falei, eu senti Eu que me foi lembro. tipo um susto, que todo mundo meio que parou e pensou, meu Deus, quem é essa louca que tá trazendo uma ideia totalmente nova, e, enfim. E foi nesse pensar. Porque a ideia realmente é o quê? É entregar a prestação jurisdicional. Nós, enquanto advogados, é resolver o problema do cliente. A gente brinca que quem não gosta faz recurso, né? Mas é resolver, né? É resolver de uma maneira adequada, de uma maneira correta. E nós precisamos trabalhar o nosso psicológico para fazer a audiência, né? Sem ter a presença, nós ainda somos muito... E a Justiça do Trabalho, ela tem uma informalidade particular, né, dela, enfim. E aí a gente precisou, assim, trabalhar muito com os próprios clientes, tudo isso. Mas fazer as audiências mistas foi uma solução para a ausência também de estrutura dos próprios escritórios, né? Tá. Então, de fato, vocês começaram a fazer audiências mistas lá em Chapecó. Já começaram? Não, Não, ainda não. Não ainda conseguiram. não. Não conseguimos, isso é uma frustração, realmente. Porque quando nós achamos que daria, explodiu mais uma De vez. novo. É. E aí é uma pena, assim, porque estávamos todos preparadíssimos já para isso. Uma parceria de uma última reunião que nós fizemos agora em outubro, a OAB parceira. Nós fomos atrás de câmeras, né? Conseguimos doações de câmeras com A Vera me microfones. falou. Conseguimos doação de álcool, conseguimos doação de um totem para álcool, conseguimos doação de máscaras. A secretária da OAB, né, que fica na Justiça do Trabalho, também treinada daí para recepcionar as pessoas da melhor forma. O Foro Trabalhista com uma sala de espera ampla. E aí, assim, a conscientização também dos próprios colegas, no sentido de que se realmente houvesse a necessidade, vamos fazer audiência mista, se eu consigo fazer do meu escritório, então ok, vamos... A ideia é assim, cuidar da saúde, mas cuidar do processo para que também não pare, né? Mas aí não, ainda não deu. Então essa é uma frustração, mas nós vamos começar, acredito que 2021 nós vamos conseguir, né? Eu sei que a doutora Vera tá assistindo a live, então Sim. nós não desistimos, não vamos desistir nunca dessa ideia, porque realmente ela é uma super ideia e tem tudo para dar certo. E eu fico assim bastante orgulhosa disso, da iniciativa da Vera, e penso assim, já disse para ela, eu pretendo copiar, né? Aquele Ctrl+C, Ctrl+V, no que for possível aqui. Aqui em Lages nós temos uma sala que a gente chama de sala multiusos, e eu já transformei ela. Estou tentando transformar agora numa sala para adaptar a resolução 341 do CNJ. E um dos juízes aqui de Lages, o doutor Daniel Lisboa, já colocou: a gente precisa de uma câmera para isso, porque tem gente que tem cabeça funcional para isso. Eu não tenho muita nesse ponto, mas ele tem. Você vira uma câmera para isso, outra câmera. Você precisa, ele não sei se ele falou, precisa de 3 ou 4 câmeras. Uma câmera para isso, outra câmera para aquilo, outra para o juiz, um microfone para isso. Então, colhendo as ideias dele, eu tentei adaptar, comecei a tentar adaptar mais ou menos essa sala. Enquanto a senhora estava falando, eu olhei para baixo aqui, porque tem um juiz, um advogado em São Joaquim. Eu faço audiências em São Joaquim, descentralizadas, no município de São Joaquim. Um advogado em São Joaquim me lembrou que a Justiça Comum lá em São Joaquim é dessa forma. É uma espécie de um aquário que vocês têm em Chapecó, é isso, né? Isso, é uma sala anexa, né, com vidro, enfim. E aí, doutora Patrícia, eu lembrei de uma coisa super importante e eu preciso falar. Que quando nós começamos com a ideia, né, das audiências mistas, que a doutora Vera falou, nós conversamos, que são 4 varas aqui em Chapecó, conversamos com as outras 3 varas.
que todos os juízes foram muito tranquilos e receptivos a essa ideia, realmente. Inclusive, nós conversamos com todos e aí nós faríamos, inclusive, para não ter acúmulo e aglomeração de pessoas, a alternância das varas para marcar as pautas de audiências, para evitar, de fato, que houvesse um acúmulo de pessoas. Então, veja que a gente teve assim, uma receptividade muito boa de todos eles. A gente teve uma unanimidade, né, um consenso em relação à possibilidade de realizar as audiências de forma mista, e nós esperamos que possamos, de fato, fazê-las, para ajudar e colaborar para que essa ideia, de fato, desse certo, né? A doutora Deise foi atrás dos termômetros também, para a gente medir temperatura no início. Então, tudo isso se mostrou possível porque todos estamos, né, imbuídos do mesmo sentimento. E isso é bastante importante, né? Porque estamos todos nós, juízes, advogados, operadores do direito do trabalho, de uma forma geral, muitíssimo preocupados com essa paralisação que a gente tem nos processos de praticamente um ano. Não digo paralisação, não é que a gente não fez nada desde 16, 17 de março. Nós estamos, sim, trabalhando, fazendo audiências telepresenciais, nós estamos, sim, dando impulso às execuções, aos processos, na medida em que é possível. Mas, sem dúvida nenhuma, não existe uma movimentação como existia antes da pandemia. Antes da pandemia, se bobear, a gente fazia 40, 50 audiências iniciais numa tarde. Se bobear, fazia 12 instruções, dependendo da dificuldade dela, numa tarde, numa manhã. E hoje a gente consegue fazer o quê? 4, 5 audiências de instrução num período do dia. Então, a redução é muito drástica e os números da Justiça do Trabalho vão impactar aí no futuro e a gente tem que repetir a toda hora e a todo momento que a gente não parou e que nós começamos as audiências telepresenciais. Eu comecei algumas em abril já, por WhatsApp, por qualquer outro meio que fosse possível e naquelas situações em que as partes pediam. Bom, vamos partir já logo para a segunda pergunta. E eu falo bastante e sempre que você quiser pode me interromper e pode dar a sua ideia, porque a convidada e quem tem que falar é você. Partindo para uma segunda ideia, uma segunda provocação, na Justiça do Trabalho, então, como pensa a OAB que poderiam ser as audiências telepresenciais após, vamos pensar num futuro, passada a pandemia, ou então melhorada a situação, porque ninguém pensava que Santa Catarina iria regredir para essa situação em que nós estamos hoje, né? É uma situação complicada, não sei se em Chapecó está em estado grave ou gravíssimo, como está nas outras regiões. Acredito que sim, né? Porque ali no oeste é só a região de São Miguel e ali alto do Uruguai, né? Do Rio Uruguai, que não está, né? Que está ali no nível amarelo. Nós aqui, eu não confesso para ti que eu não sei o dado exato, mas nós estamos, acho que num risco gravíssimo mesmo, porque está aumentando muito. Só Chapecó tem mais de 1.000 casos ativos de coronavírus, leitos todos ocupados. Então, está bem, bem crítica mesmo a situação. E a Vera está colocando aqui que para a ideia das audiências mistas, porque a gente está nessa situação agora de estado grave, gravíssimo, mas quero crer que daqui um pouco a gente vai retornar àquela situação que era bem bonito de ver no telejornal do azulzinho ali, né? Então, quero crer. Então, a Vera está colocando aqui que a ideia é de que cada vara do trabalho ficaria com uma semana para as audiências mistas. Isso com o intuito de evitar as aglomerações, não é isso, doutora? É bem isso. É esse rodízio, essa alternância para que, de fato, não pare e a gente consiga também, né, realizar as audiências. Então, doutora, voltando à minha pergunta, passando essa fase crítica, em que nós teremos atividades presenciais de uma forma plena
ou quem sabe uma forma reduzida, mas uma forma quase plena, como nós tínhamos a expectativa de estar acontecendo agora, ou está acontecendo mais no início do ano que vem. Como que a OAB, como que a advocacia pensa que deveriam ser as audiências exclusivamente telepresenciais? Porque depois da pandemia, a gente vinha num crescendo e a pandemia nos jogou para as audiências telepresenciais. E elas foram instauradas e parece que é um caminho que a gente não tem como mais regredir. Quais seriam as audiências telepresenciais que a advocacia entende possível que sejam realizadas? Ou entende que não sejam, ou seriam só mistas? Como é que vocês entendem? Qual é a visão de vocês? Eu acho que, como foi o ano do novo, do desconhecido, e que nós precisamos nos adaptar, nós percebemos que algumas audiências podem sim ser feitas de forma 100% digital, 100% telepresencial. Por exemplo, audiências iniciais, acho que seria possível, e algumas audiências de tentativa de conciliação. Alguns processos, é que o processo trabalhista, assim como todo processo, ele sempre traz uma carga emocional. Então, nós precisamos também, às vezes, cuidar dessa situação. Então, mas me parece que, no primeiro momento, as audiências iniciais, quando é difícil a conciliação, os processos de doença, os processos que precisam perícia, os processos, por exemplo, mais complexos, que é difícil fazer uma conciliação numa primeira audiência, por exemplo, jornada de trabalho, né, motoristas, enfim. Sim. Me parece que seria possível já fazer telepresencial, porque seria muito mais prático e menos custoso. Alguns processos de tentativa de conciliação, o olho no olho faz diferença. Então, eu acho que nem todas essas audiências poderiam ser. Mas como saber disso, né? Aí é a prática, é o feeling que nós temos que vai nos dizer. E aí a conversa, ela sempre se torna muito importante. Não é à toa que a Justiça do Trabalho tem como um dos principais princípios a oralidade. Então, assim, a conversa realmente ela se faz necessária. Mas eu tenho percebido, de um modo geral, aqui claro, eu estou falando, obviamente, por Chapecó, né? Que as audiências de conciliação, elas estão também funcionando de forma telepresencial. Vamos pegar, assim, o exemplo da terceira vara, que usa os assessores para fazer aquele meio de campo antes da audiência. Eles já estão com nós num link em separado, conversando com as partes. É o que a Vera está colocando ali, né? Isso, já estão falando com as partes, já está fazendo limpando um pouco o processo, sabe? Para chegar um pouquinho melhor ali para o juízo. Já estão trabalhando nisso. Então, isso acaba ajudando, porque o cliente, e aí vamos falar da parte, empregado e empregador, eles precisam do juiz. Às vezes eles me dizem assim, mas o que o juiz acha? O que o juiz sugere de acordo? Eu fiz uma audiência essa semana e o meu cliente disse assim, será que o juiz tem uma proposta? Então, veja como é importante essa figura. E aí nós, advogados, nesse meio tempo, com a condição do telepresencial, nós também estamos trabalhando para resolver o processo e também tentando conciliar. Então, nós ou estamos tentando conciliar direto com o outro colega advogado, ou muitas vezes nós acionamos a Justiça do Trabalho dizendo assim, olha, tem esse processo aqui, vamos precisar de um auxílio. É fácil chegar lá, mas às vezes aquele empurrãozinho do juízo, ele faz essa diferença. Então, nós também tivemos que trabalhar bastante com o cliente para ele entender que o formato telepresencial nessas situações ele acaba sendo relevante. Eu fiz uma audiência um dia e aí o meu cliente me cutucou assim, quem que é o juiz daqueles ali que estão no quadradinho? Disse, olha, esse é o juiz. Ah, então tá. Porque ele fica ansioso e fica inseguro nesse momento. Então, nós tivemos que trabalhar isso. Mas audiências iniciais de processos mais complexos, eu acho que podem ser telepresenciais, porque vai ter um caminho diferente, ou é instrução direto, ou é perícia, ou essas tentativas de conciliação. Então, isso vai possibilitar com que nós possamos fazer telepresencial.
Mas aí, como eu falei, assim, é o feeling do dia a dia que vai ter processo que vai truncar, que aí a gente vai ligar na vara e vai dizer assim, olha, esse aqui realmente vamos ter que marcar numa pauta ou mista ou presencial para conseguir resolver, porque às vezes a mágoa impede um pouquinho a resolução. Mas acho que no pós-pandemia, o que nós tivemos que aprender muito é que nós conseguimos sim fazer algumas situações digitais, mas nem todas, né? Nem tudo dá para resolver no âmbito digital. E o que a Vera está esclarecendo aqui, desculpa, peço desculpa, Vera, Não, porque com as certeza. mensagens são muito grandes, são muito corridas, uma depois da outra, e às vezes a gente se confunde, e eu me confundi mesmo. O que ela esclareceu aqui, que a sala reservada é onde conversamos com apenas uma das partes. Isso é muito importante também, porque aquele jogo, não é num sentido ruim, mas aquele jogo da conciliação, que uma sai, aí você conversa, faz algumas ponderações, aí depois a outra sai, aí você entra, porque às vezes, você mesma disse, que o processo do trabalho precisa da intervenção do juiz, porque nós temos uma relação de trabalho é necessariamente uma relação pessoal. Ainda que você tenha uma empresa grande, como tem empresas grandes aí em Chapecó, com mais de 500, 1.000 empregados, eu acredito que isso tem aí. E ainda que você seja um empregado de uma empresa bastante grande assim, a sua relação é pessoal, porque você tem uma relação com aquele supervisor, com aquele gerente, com seu colega de trabalho, e isso dá a ideia de que a relação de trabalho é uma relação pessoal porque ela está dentro de você, ela faz parte da sua vida. E dessa maneira, você precisa da intervenção do juiz, porque ele precisa ouvir a palavra do juiz, seja numa conciliação, seja na hora da instrução, ou no fim, por fim, na hora da sentença. Você colocou que o seu cliente perguntou de qual quadradinho é o juiz, né? Nós temos um grupo de WhatsApp, da Amatra 12 agora, e antes era para discutirmos sobre audiências telepresenciais, em que nós colocamos as boas práticas. E uma das boas práticas é a gente iniciar a audiência e dizer assim, oi, boa tarde, bom dia, sei lá, como olá, fazer a sua apresentação. Meu nome é Patrícia, eu sou a juíza. Só que o que acontece? A gente acaba fazendo uma série de audiências todos os dias e a gente acaba se esquecendo disso. Né? A gente acaba se esquecendo na segunda, na terceira, vai passando. E eu já tive uma situação de um processo em que o autor perguntou quem é essa moça aí que está falando e não para de falar. A moça era eu. Ainda bem que era uma moça, né? Quem é essa moça? Eu falei, deixa eu falar para o senhor. Eu sou a juíza. Eu estou falando assim, bastante, e eu sou a juíza. E desculpa não ter me apresentado, aí a gente vai tentar consertar e começar. E isso é o bom da audiência trabalhista. Eu, depois daquele dia, comecei antes a apresentar. Eu digo, olha, tá ali e tal. Então tá. Daí eles ficam mais tranquilos assim, né? Mas eu também pensei, não, eu também tenho que fazer o meu papel e mostrar para cada um onde é que tá, né? Cada figura. Quem é cada ator, né? É isso aí. Porque na hora que você tem uma audiência presencial, os atores sentam nos seus lugares e ocupam seus espaços. Quando você tem audiência telepresencial, a gente ainda não tem isso. Pode ser que no futuro nós tenhamos, mas a gente não tem essa situação. E cada um está na sua casa. E o juiz não está naquele ambiente sentado com as bandeiras atrás e numa posição diferenciada das partes das testemunhas. Ele está num quadradinho também. E isso torna a audiência telepresencial cada vez mais um desafio também, que a gente vai ter que ultrapassar. Então, doutora Jamile, vou te fazer mais uma pergunta. O que a OAB está pensando sobre o juízo 100% digital? Pois é, então o CNJ ele editou uma resolução agora, em outubro, acho que foi, né? A 345,
que fala em relação das audiências 100% digitais. É um desafio. Eu acho que tudo que nós estamos falando aqui é uma posição da advocacia em relação às audiências. Acredito que há processos em que, sim, é possível ser 100% digital. Por exemplo, ações em que eu só tenho mérito a ser discutido, não tenho tantos fatos, talvez. Mas eu não sei se para a Justiça do Trabalho, 100% digital, claro que a resolução diz que você opta por ser 100% digital, que você tem a chance, uma vez, de desoptar, né, pelo juízo 100% digital. Acho ainda que talvez a Justiça do Trabalho, por ser bem como a doutora falou, uma relação pessoal, não é todo o processo que eu acredito que vá ser necessário e que possa se adaptar a um juízo 100% digital. Talvez demandas menos complexas seja possível. E aí eu vou fazer um adendo porque eu lembrei de uma coisa super importante. Chapecó tem dado prioridade para os processos digitais, para as audiências telepresenciais, os menos complexos. Então, os juízes organizaram a própria pauta e eu sei como isso dá trabalho para reorganizar, né? Reorganizou para que as audiências mais complexas, né, fossem ficando um pouquinho para depois, até pensando numa retomada. E os juízes, quando as partes peticionam de forma conjunta ou quando explica o caso, também tem dado uma paradinha e, opa, esse eu vou deixar para o presencial, né? Então, também está tendo essa sensibilidade. Por isso que eu acho que talvez na Justiça do Trabalho não é todo o processo que vá realmente casar num ambiente 100% digital. Acho que a gente vai ter que medir um pouco isso, acho que vai ter que sentir um pouquinho. Não, assim como nós precisamos nos acostumar com as audiências telepresenciais, vamos imaginar que nós estamos praticamente em dezembro e agora ela está se tornando um pouco mais natural. Então, acredito que o passo a passo das situações elas vão ir melhorando com o tempo. O que eu acho que foi um ganho para nós que estamos longe da capital, né? E aí tínhamos, às vezes, uma dificuldade de acesso ao próprio tribunal nos recursos. As pautas telepresenciais, fazer sustentação oral por vídeo é uma facilidade, é maravilhoso. Isso faz com que a gente também se aproxime de algumas situações. Mas como eu falei, assim, não acredito que a Justiça do Trabalho vai conseguir ficar 100% digital por conta das suas próprias características. E aí eu penso que nós precisaremos nos adaptar e que a gente não vai ter uma equação de 2 mais 2 é igual a 4. Eu acho que isso não é a Justiça do Trabalho. Eu acho que cada situação vai ter que ser analisada com carinho, vai ter que ser analisada com prudência, vai ser um trabalho em conjunto dos advogados com a Justiça do Trabalho. E eu acho que no desenrolar as coisas vão talvez melhorando e nós vamos sentir qual é a necessidade mesmo para aquele processo em específico. Cada caso é um caso diferente. E às vezes, né, doutora, tem processos que tu olha e pode dizer assim, nossa, hoje vai ser aquele dia que eu vou sair 10 horas da noite. E aí chega lá, tá todo mundo tranquilo. Eu digo que a deusa do acordo tá junto, todo mundo conseguiu, e as audiências são maravilhosas. Aí às vezes tu pega um processo que é um vínculo de emprego de 1 mês e brigam todo mundo, fica um caos, demora 2 horas. Então não tem uma mágica, né? Tem o nosso olhar em relação ao processo e aí nós conseguir construir assim uma solução adequada, seja acordo, sentença, enfim, né? O que for necessário. E eu acho que isso tudo, a sua narrativa, é o que nos prende e nos encanta na Justiça do Trabalho. É o dia a dia, é você olhar e dizer assim, hoje vai ser super fácil, eu vou sair super cedo, vai ser super bom. Eu tenho aquele processo lá daquela execução que eu tenho que fazer um despacho enorme e eu vou sair cedo, eu vou fazer quando você vê 7, 8, aí você olha assim, manda alguém buscar a criança no colégio. Isso! Aí você passa, não deu. Aí mandou buscar a criança. Aí a criança já está em casa, dá jantar. Ai, por favor, a Rô, que trabalha comigo, está aqui. Ela entrou na live, eu vi ela dando a cenazinha. Eu falo, Rô, vou demorar mais um tempo, mais 10 minutos. Não, mentira, Rô, é 1 hora. Aí vai, quando você vê. E isso é o que me encanta na Justiça do Trabalho desde o início, desde que eu comecei.
A Deise e o Carlos Frederico são meus colegas de concurso. A gente passou no mesmo concurso. E eu tenho certeza que isso encanta neles também. Eu quero, assim, eu estou vendo aqui e eu preciso registrar a presença aqui da nossa rainha das lives, a doutora Maria Beatriz, aquela que eu disse que no início fez a live com... Entrava um, saía outro, entrava um, saía outro. Eram 6 ou foram 5, não me lembro direito. E deu tudo certo e foi maravilhoso. Nós estamos com muitas saudades dela e eu quero que ela retome logo, logo para as lives da Matra 12. Já vai pensando em alguns temas, algumas lives, alguns convidados, tá, Maria Beatriz, por favor. Bom, Doutora Patrícia, só para a gente falar mais um pouquinho das audiências telepresenciais, eu também não quero tomar muito tempo, porque eu sei que o doutor Tiago vai querer falar e ele fala muito também. Eu vou te dizer uma coisa. Eu não sei se ele vai conseguir entrar. Ai, não acredito. Não, mas vamos nos esforçar, né? Não, vai dar certo, vai dar certo. O que eu queria... E uma coisa importante... Ele está perguntando aqui uma coisa. Oi. Se você, que acha que vale a pena até... para ele ir até em casa. Não sei, eu pensei que ele estava fazendo alguma outra pergunta. Bom, aí ele sabe. Eu posso continuar a live. Se ele estiver me assistindo, não tem problema nenhum. A gente pode continuar a live aqui até o final com a doutora Jamile. Eu posso contar, assim, para todos que estão nos assistindo e para a doutora Jamile aqui, que ele e a doutora Andréia já tentaram de tudo aqui para ele tornar a conta dele pública e ele poder entrar. E eu marquei com ele um teste um dia, foi 11h45, e ele aguardou a ligação e eu mandei um WhatsApp para ele. Então, a gente desencontrou. E a gente não fez o teste que nós duas fizemos. Então, por isso que de repente não deu certo. E eles estão fazendo de tudo para entrar. Eu quero tranquilizá-lo. Se ele não conseguir, e doutora Andréia, se não conseguir, a gente leva até o final a live aqui. Mas se conseguir, a gente inclui ele daqui um pouquinho. Mas pode falar, doutora Jamile, por favor. O que eu queria também, acho que comentar das audiências telepresenciais, que ao contrário da audiência presencial, em que você sai e entra da sala de audiências, às vezes no virtual, eu fiz uma audiência com o Dr. Dilson um dia, né, que nos deixou aqui em Chapecó, foi embora. E ele teve uma paciência. Ele foi embora já daí? Ele não está mais aqui em Chapecó, não sei qual a sabia. comarca que ele foi, né? E ele teve uma paciência, assim, porque a minha testemunha, não, é tipo o doutor Tiago, não tinha jeito de conseguir fazer. E eu era a minha única testemunha. Eu tava desesperada, eu não sabia mais o que eu ia fazer. E ele foi assim, ligou para a empresa, ligou no celular, acho que demorou uns 40 minutos. E aí, o que eu quero dizer com isso? Que a audiência telepresencial, ela exige de todos nós, juízes, servidores, partes, advogados, muito mais trabalho, porque às vezes a dificuldade da conexão, ela nos impede também de fazer um bom trabalho. Às vezes interrompe o vídeo, o áudio não funciona, espera. Então, veja que teve uma colega, eu acho que juíza do trabalho, que falou que às vezes fazem muitas audiências, até a doutora Patrícia falou 40, 50 audiências num dia. No telepresencial não tem como marcar uma pausa. Não consegue. Então, a prestação jurisdicional, ela deu uma freada, vamos dizer assim, não porque nós não estamos trabalhando, muito pelo contrário. É porque a estrutura desse momento faz com que a gente pare um pouquinho e não consiga dar a mesma vazão. Então, isso precisa... as pessoas precisam entender também, né? Não é porque o advogado não quer que o processo ande, é porque existe agora uma situação diferente em relação a isso, né? E aí nós precisamos nos adaptar. Por isso que eu ainda acho que o juízo 100% digital, ele tem que ser aos pouquinhos, assim, para que também a gente consiga ter toda essa estrutura. Não é assim. O Dr. Carlos Frederico esses dias me contou uma história de uma testemunha que foi prestar depoimento sentadinha, assim, do lado do fogão a lenha, tomando um chimarrão, né? Sim. Daí ele me disse assim, meu Deus do céu, as pessoas estão de fato se esforçando para conseguir participar das audiências. Então é isso, estamos todos aqui trabalhando, né? Para dar conta do recado, mas não é na mesma velocidade que era antes, não tenha dúvida, né?
A minha ideia, sabe, é de que o juízo 100% digital não foi criado para a Justiça do Trabalho. É a minha ideia inicial. Mas isso não impede, não, embora não esteja escrito que não seja para a Justiça do Trabalho. Mas a minha ideia é de que ele não tenha sido concebido para a Justiça do Trabalho. Mas nada impede que nós adaptemos essa realidade do juízo 100% digital, da resolução do CNJ, para a Justiça do Trabalho, como nós temos fazendo, como nós temos feito, aliás, em inúmeros dos institutos do processo civil e em inúmeras das resoluções do próprio CNJ. E como você mesma disse, a gente tem que adaptar à nossa realidade, à nossa condição e ao momento que a gente vive. São determinados processos, não vão ser todos, obviamente. As partes precisam, sim, da presença física do juiz, cada vez mais. Só que existem alguns processos que podem tramitar, sim, pelo juízo 100% digital e você consegue identificar esse tipo de processo, o advogado consegue identificar esse tipo de processo quando ele vai fazer a petição inicial, ele pode fazer esse tipo de requerimento e o advogado da outra parte pode aceitar também como uma forma de acelerar a condução do processo, porque a celeridade na condução do processo não é só do interesse do autor. Não. Ele é do interesse da empresa também. Com porque certeza. ela se desonera daquela situação em que ela pode ter uma condenação e ela não sabe quanto é. Ela tem um passivo, né? O que eles chamam de um passivo que está sempre uma espécie de uma espada que está sempre em cima deles, que eles não conseguem resolver. Doutora Jamile, eu não sei se o doutor Tiago vai conseguir entrar ou não, mas eu vou te fazer uma pergunta que é bastante importante e está sendo objeto de muita controvérsia e de muitos estudos e muitas reflexões por parte dos juízes. Quando a gente tem uma audiência de instrução, como é que os juízes aí em Chapecó estão procedendo? Eles estão reduzindo a termo em ata os depoimentos ou eles estão fazendo a gravação? Quando eles fazem gravação, eles fazem uma espécie de minutagem ou não? É porque isso é embrionário. Sim. Né? Nós estamos todos começando nessa ideia de gravação, nessa ideia de redução a termo ou não do depoimento em ata. Como é que eles estão fazendo e como que a advocacia pensa a respeito disso? Eu penso assim, ó, que a gravação é um avanço, né? É uma otimização do tempo, né? Tá ali, tá falando, já tá gravando e tudo mais. É uma otimização do tempo. Aqui em Chapecó, os juízes estão variando, né, o procedimento. Alguns estão reduzindo a termo, e aí se conversa com os advogados antes em relação a isso. Outros estão gravando, reduzindo a termo e pedindo para os advogados, ao final, se precisa manter a gravação. E aí a gente na hora analisa se sim, se não. E tem outros que estão fazendo somente a questão do 100% gravação, né? Sem nenhum tipo de redução a termo. Então, ainda está um pouco misto, né? É que vamos pensar, a CLT fala que a ata, na verdade, é um resumo, né, dos fatos. Então, eu acabo tendo todos os fatos ali. Tudo que falou, tudo que não é necessário. Porque o juízo, ele dá, às vezes, aquela limpada, assim, na ata. E aí o advogado acha importante, daí pede para incluir, aí indefere uma pergunta. E a ata vai... Ou então ele acha que... Ou então, aí que eu... Desculpa, eu vou fazer uma intervenção. Ou aí que acontece um ponto na hora da audiência que eu acho desgastante e acho extremamente desnecessário. Você pergunta, fulano, para testemunha, né? Qual é a cor do cavalo branco de Napoleão? Aí ele diz assim, é branco. Aí o advogado diz assim, mas doutora, ele não disse que é tão branco, ele disse que é mais ou menos pérola, nude. Aí você pergunta, ele disse que é branco. E aí você mesmo, às vezes,
fica em dúvida em relação àquela afirmação da testemunha. Então, a gravação ajuda. Aquele conflito ruim, extremamente desnecessário. E aí eu parto daí. Pode continuar. Não, porque assim, pelo menos o gravado vai dizer, não, ficou gravado. Claro, é que às vezes, assim, é que a audiência de instrução, agora eu vou falar ao lado do advogado, tá? Ela é delicada, assim, né? Porque primeiro é aquela... Quando a gente vai para instrução, primeiro a gente começa, às vezes, 15 dias antes, né? Liga para o cliente, pede testemunha, se acha, se não acha, daí vem, não vem, diz que vem, que não vai. E aí tu não sabe quem é, da onde surgiu. Uma vez eu levei uma testemunha gaga, né? O doutor Carlos quase me matou numa audiência. Daí foi uma situação bem estranha. Mas, assim, a audiência, ela começa muito antes da própria audiência de fato, né? Sim. Então, o que nós temos, assim? Todo um trabalho. E aí o advogado sempre fica naquela, o ônus da prova. Eu acho que o que é mais importante na audiência de instrução é o tal do ônus da prova. É minha prova ou não é minha prova? Exploro a testemunha da outra parte ou não exploro? Então, esse feeling da audiência, e a Justiça do Trabalho tem essa característica, a audiência de instrução é extremamente importante, porque é matéria fática. O documento, para nós, na Justiça do Trabalho, ele é um indício, ele é o início. Mas ele não é o final, ele não é a prova muito absoluta, não em todos os casos, porque a questão fática ela é extremamente importante. Vamos pegar um vínculo de emprego, vamos pegar uma jornada que precisa ser arbitrada. Então, a audiência para nós, e aí quando a gente está fazendo a instrução, nós estamos pensando lá no tribunal, porque a gente já viu, já sabe. Então, aquela pergunta naquele ali, talvez para o juiz não é, mas para nós ela vai ser importante, porque é o meu ponto. Porque a gente sabe quando vai perder, quando vai fazer uma audiência. A gente já sabe, a gente estuda vocês. Nós estudamos vocês. Eu estudo cada um que vem. Então, assim, o que pensa, o que não pensa. Então, aí a gente vai nisso e já vai pensando aonde que vai fazer o recurso. Mas, assim, eu entendo, às vezes se perde um pouco o norte da prova. E aí precisa trazer para a realidade, assim. E aí, claro, fica desgastante. Mas a gente já está pensando na instrução ali, ó. Na razão final, quero pegar uma confissão, quero pegar a testemunha no pulo. Então, a gente às vezes vai construindo aquela... Nós temos um fim, mas para chegar no fim, a gente precisa dar uma dividida em 10 perguntas, sabe? E aí eu sei, sei como é que é. E as 10 perguntas, às vezes, não precisam, né? Aí você fica, ai, meu Deus do céu. Onde é que quer chegar? Onde quer... Tá, e aí, né? Não, mas um dia eu disse numa audiência, eu tenho um propósito, eu prometo, eu vou chegar lá. Eu prometo, eu me comprometo que eu tenho. Eu me comprometo. Eu vou chegar lá, se a testemunha responder do jeito que eu quiser, né? Foi. A audiência de instrução é uma arte, assim, né? Que a gente aprende todos os dias, né? Cada uma é diferente da outra, não adianta. Cada uma é diferente da outra, cada juiz conduz de uma forma, cada advogado leva um processo de uma forma diferente. E aí eu vou voltar lá atrás na afirmação que eu fiz. Isso que, para mim, é o encantador na Justiça do Trabalho. Isso que leva, assim, o brilho nos olhos todo dia para fazer uma audiência, para começar todo dia, porque todo o dia é novo. Todo dia é novo e toda audiência é nova. Você tem uma relação pessoal, as pessoas têm reações inesperadas e isso que é bom também. Mas, assim, já que você fez referência a fazer as perguntas e a esperar uma resposta, um feedback da testemunha e a ter um fim com aquilo ali, né? Porque o advogado tem que pensar, eu tenho um planejamento que é o para instrução, que é o planejamento, é diferente do planejamento do juiz. Uhum. Eu não sei se vocês estão ouvindo aí, vocês podem me dizer, aqui em Lages o mundo está caindo lá fora. Está chovendo, dá para ouvir? Dá para ouvir. Dá para ouvir a chuva. Dá. Tá, desculpa, tá? Eu não achei que fosse chover tanto essa hora. Mas não tá interferindo, Patrícia. Tá tranquilo. Dá para ouvir a chuva, mas não tá interferindo, não. Tá, mas tá chovendo muito. Então, assim, voltando ao meu raciocínio. Vocês têm uma condução diferente da que a gente faz. A gente faz com uma determinada finalidade, que é a finalidade da produção da prova, independentemente de qual seja a parte.
vocês observam o seu ônus da prova e a contraprova ser produzida. Perfeito. E aí, na hora que vocês vão fazer o recurso, quando você não tem a redução do depoimento em ata, você tem uma degravação, como é que vocês estão procedendo com essa degravação? Como é que vocês fazem para apontar aquele trecho que vocês entendem que faz parte da prova ser produzida? O que a gente vai fazer no recurso é pegar o fone, passar toda a audiência, porque a ata escrita tu corre o olho, né? E aí Isso. você já identifica. No gravado, não. No gravado, tu coloca ali e aí o que a gente vai fazer? Na peça recursal, nós vamos minutar. No minuto tal, né? Tipo 1 minuto e 35 segundos, a testemunha disse. Aí abre aspas e aí... E o que acontece? Outro detalhe, né? Na ata escrita, fica muito mais fácil a citação. Você copia e cola, né? Copia e cola. Isso também ajuda um monte, né? Ali não, ali você vai ouvindo as palavrinhas e vai escrevendo uma por uma, daí volta, vê se ficou certo. Ela dá um pouquinho mais de trabalho, sim. Dá um trabalhão, né? Recurso, dá mais trabalho. Mas, por outro lado, tem algo extremamente importante que você tem... a testemunha, ela está gravada, né? A imagem dela está gravada. Então, nós temos a postura, se ela titubeou, se ficou em dúvida, se olhou para o lado, não olhou, sabe? Então, esses detalhes vão começar a aparecer nas peças recursais ou nas razões finais. Porque antes nós, advogados trabalhistas, ficávamos na questão da ata reduzida a termo e muitas vezes o juiz trazia algumas situações para a ata. Eu fiz uma vez uma reversão de uma justa causa e eu estava pela empresa, em que quando foi questionado o autor sobre o fato, porque era uma briga com o supervisor, ele virou e ameaçou o supervisor de novo, no ato da audiência. E aí foi com a doutora Graziella. Ela constou isso em ata, então ela trouxe o momento e reduziu a termo. Numa gravação, a gente já teria isso pronto e acabado. Então, talvez para o tribunal... A gravação também seja um olhar diferente para o primeiro grau, né? Para a sala de audiências, né? Para aquilo que está acontecendo ali de fato. Então, eu não sei, assim, também é novo, a gente está se adaptando. Que não dá para dizer que é 100% perfeito. Não, tem os seus entraves, assim como a ata reduzida também tem os seus entraves. Então, são situações... Mas a gravação da audiência, eu acho que ela é um avanço e otimiza o nosso tempo no momento. Para o recurso depois, nós advogados vamos ter que ouvir de novo, né? Minutar e dar um trabalho a mais. Mas eu acho que é um avanço. A doutora Maria Beatriz fez um registro aqui que é importante e eu acho que isso vai servir para o futuro bastante. Muito para o futuro. Existem softwares que fazem a degravação. É certo que, de repente, eles não ficam... Eu acho que a 17ª região, que é no Espírito Santo, já tem. É certo que, às vezes, eles não ficam perfeitos, mas eles ajudam bastante. E é igual aquele copia e cola de um documento que não é do mesmo padrão que você está querendo. Eu lembrei também do Google Talk, que faz isso. Isso. Eu fiz uma audiência em Xanxerê com o doutor Alessandro e ele usou o Google Talk para reduzir a termo. Ele foi falando aí, depois ele foi ajustando ali a redação, o português, enfim. Mas é uma maneira, né? São novos tempos. Aí uma colega, né, escreveu novos tempos, novos desafios. É isso aí. Então, a gente se reinventa todo dia, enquanto advogado, enquanto judiciário. É bom. Eu amo direito do trabalho, doutora Patrícia. Eu sou uma apaixonada. Quem me conhece sabe que eu amo o direito do trabalho. Assim, eu sou uma fã da justiça do trabalho como um todo, do direito do trabalho. Amo. Hoje eu falei para minha sócia, para a Rosane, que eu amo o que eu faço, né? Então, isso faz com que a gente consiga se adaptar e ir achando os lados positivos das situações que vem vindo e que a gente consiga, de fato, trabalhar em meio a esse caos que se transformou a nossa vida nesse período. E espero que ano que vem seja diferente. Não vou nem dizer que seja melhor, porque aí cada um tem o seu melhor, né? Mas eu espero que seja diferente, porque esse ano foi do desconhecido e do aprendizado.
quem não sair de 2020 melhor é porque precisa passar por 2020 de novo, né? Pois é. E como disse a doutora Vera ali no início, fizemos 2020, esperamos um 2021 melhor. E precisamos da união. A união de juízes, advogados e operadores do direito de uma forma geral, para que nós possamos implementar audiências, quem sabe, telepresenciais, mistas, e possibilitar cada vez mais o acesso à justiça e garantir a duração razoável do processo naquela medida que a gente tinha antes da pandemia, que eu acredito que seja o nosso objetivo. Chegou aqui na nossa live o nosso diretor da Amatra 12, o doutor Fábio Dadalt, que me mandou uma mensagem pedindo desculpas hoje, antes da gente começar a live, dizendo que estaria impossibilitado de ingressar. Obrigada, Fábio, por estar aqui. Que bom que você pôde se livrar de todas as câmeras que ele tinha perto dele e está aqui presente. Eu quero só informar que o doutor Tiago De Gasperi não vai conseguir entrar. Ele tentou entrar de todas as formas, por todos os tipos de celulares, por todos os tipos de notebook, pelo Instagram da esposa dele, por todas as formas, e faz parte desse mundo que a gente vive hoje. Eu posso dizer que nas audiências presenciais, eu vou falar por mim, nós tínhamos até uma certa intolerância em relação à ausência de alguma das partes, à ausência de um advogado. E hoje em dia nós estamos aprendendo no mundo virtual a criar essa tolerância, essa possibilidade de aceitar a ausência do outro. Não estou dizendo isso para o doutor Tiago, não, de forma alguma. Eu consigo entender muito bem. Só que durante as audiências, os juízes e os advogados, de uma forma em geral, têm sido mais permissivos. A gente tinha que... Eu conversei esses dias com uma amiga minha, uma juíza, que aquele tipo daquela chincana, aquele ganhar no tapetão em razão da ausência da outra parte, está desaparecendo. Está se tornando até um pouco feio. O que a senhora acha a respeito disso? Já que a gente não tem o doutor Tiago, a gente segue mais um pouquinho e já encerra. Eu acho que é assim, ó, tudo parte muito da confiança. Eu acho que as audiências telepresenciais nos fizeram confiar mais nos outros. Eu acho que o receio, e aí o receio das audiências telepresenciais no início era confiar. Eu acho que era isso. Será que confiamos o suficiente no outro para fazer audiência? E aí, por exemplo, assim, Chapecó tem, né, cada despacho, acredito que todos, né? Cada despacho tem aquelas regras básicas a serem cumpridas no momento da audiência de instrução, no sentido assim, ó, da lisura, do procedimento e tudo mais. E aí, a tendência, sim, é que exista, claro, uma tolerância, não desmedida, óbvio, né? Porque todo mundo também tem um certo limite. Mas nós conseguimos identificar se realmente existe uma ausência justificada por conta de uma impossibilidade técnica ou não, ou se de fato há uma ausência injustificada. Então, isso está acontecendo. O Chapecó tem solicitado, né, na maioria dos despachos, que os advogados informem os contatos, né, das partes e testemunhas, para que se possa, de fato, identificar se é uma ausência ou não. Eu lembro que eu estava numa pauta de tentativa de conciliação, o processo não era meu, mas... E aí a sala era única, era só tentativa, também não tinha problema. E aí eu entrei, e aí estava acontecendo uma audiência em que o autor não tinha comparecido, né? E aí eu não me lembro qual magistrado que foi, que disse, não, eu estou com o contato e eu vou ligar. E ligou e não atendeu. Então se percebeu que havia uma ausência que realmente não tinha justificativa, porque o celular estava desligado, e aí ficava difícil dizer se era ou se não era.
Mas, assim, aí aquela velha máxima, né, doutora Patrícia? Nós temos os nossos argumentos e aí nós temos as nossas ferramentas para depois, eventualmente, justificar, pedir reconsideração. Então, por mais oral que seja o processo do trabalho, algumas minúcias e alguns formalismos eu acho que não se pode perder, né? Porque nós precisamos manter uma cadência dos processos, com respeito aos procedimentos, não evitar o uso da malandragem. Então, com isso, mas como nós falamos antes, né? É cada caso, é o conhecimento, e aí, assim, a importância, né, da permanência dos juízes também nos locais, que já conhecem as partes, conhecem os advogados, a confiança, a conversa, isso faz realmente a diferença. Então, eu acho que sim, que é necessária uma tolerância, mas uma tolerância que consiga, de fato, né, não prejudicar a razoável duração do processo, não justificar o processo como um todo, né? Saber cortar aquilo que é excesso e aquilo que, de fato, é uma ausência por conta de alguma necessidade pontual e necessária. Doutora Jamile, eu vou ler aqui uma intervenção do juiz do trabalho, que é o Rogério Dias Barbosa, e ele atua em Joinville. Eu estou de pleno acordo com ele. Ele disse Ai, assim, meu Deus! doutora Jamile, parabéns pela desenvoltura e grande conhecimento que demonstrou. Tem um monte de palminha, assim. E eu estou de acordo. Que bom, pleno acordo, Rogério. Assino embaixo. E é esse tipo de narrativa que você tem que demonstra que a justiça do trabalho tem um caminho a trilhar ainda muito grande. A gente começou a conversar um mês atrás e eu não cheguei a te perguntar se a sua advocacia é mais de empregado, empregador, se existe alguma diferença de ambos os lados. Mas isso pouco importa, porque a paixão está assim, tá de uma forma nítida no seu olhar e na forma em que você fala, na sua narrativa. Como o Rogério colocou, eu também estou encantada. É muito... é nítido. E eu quero te agradecer, não só te agradecer, assim, agradecer ao doutor Tiago também. Eu acompanhei com ele aqui, com a doutora Andréia, o empenho dele, da tentativa de entrar na live. Esses recursos tecnológicos, de fato, são um pouco complicados. O Instagram e o Facebook atualizaram na semana passada, eu estava me lembrando agora, eles atualizaram semana passada algumas de suas configurações, e isso, de repente, está impedindo a entrada dele nesse momento, embora ele tenha colocado aberto para o público o Instagram dele. A gente tem que lembrar que a gente está em tempo de eleição, o WhatsApp mudou a configuração e o Instagram mudou a configuração por conta disso também, para impedir as fake news. E talvez exista algum tipo de impossibilidade para ele entrar nesse momento. Infelizmente, ele não conseguiu. Eu tinha algumas perguntas para ele. Duas das perguntas que eu tinha para ele vão ficar sem resposta, porque dizem mais respeito à advocacia de uma forma geral. Eu não sei se... Agora, posso te perguntar uma coisa? A senhora atua também... Pode? Posso? Pode. Atua também em outros ramos do Poder Judiciário, que não seja na Justiça do Trabalho? Eu diretamente não, mas a minha sócia, a doutora Rosane, atua. E aí eu troquei uma figurinha com ela hoje, vou ser bem honesta, assim, né? Sobre aquela pergunta que tem sobre a pergunta. Tá, sobre então me responde. A pergunta é como é que os outros ramos do Poder Judiciário estão trabalhando com audiência telepresencial. A Justiça Comum, ela está trabalhando com as audiências telepresenciais, ela usa uma plataforma diferente, não é o Google Meet, é uma plataforma do próprio Tribunal de Justiça. E tá assim, ó, ela tem feito as audiências muito mais do juizado especial, né? Que são pequenas causas, né?
As audiências, né, penais também estão acontecendo, algumas outras audiências também estão acontecendo. As sessões dos tribunais, né, os julgamentos dos recursos também estão telepresenciais, né? E aí também é toda uma adaptação. Justiça Federal também se adaptando. Aí tem muitas questões previdenciárias, que aí realmente só designar a perícia, difícil ter necessidade de audiência, porque se a doença está caracterizada, a incapacidade está caracterizada, o próprio INSS já faz uma proposta de acordo, então não tem nem necessidade de testemunha, salvo uma ou outra situação. Então, eles também estão se adaptando a essa nova realidade, tentando retomar as atividades, fazendo esse olhar diferenciado em relação a esse novo momento. Mas eles, sim, estão se adaptando e, dentro do possível, estão fazendo. O MPT, por exemplo, implantou também as audiências telepresenciais. Então, para as audiências do próprio Ministério Público do Trabalho, os procuradores também estão usando a plataforma do Google Meet para fazer as audiências telepresenciais. É uma nova forma, né, de se chamar as empresas, né, para as tentativas de assinatura de TAC e tudo mais. Então, eu percebo que todos estão se movimentando, mais ou menos, mas todos estão se movimentando dentro também, e aí, claro, dos seus recursos, né? A gente sabe que a compra no privado é muito fácil. Eu vou ali e compro. O tribunal, a administração pública, é toda uma outra dinâmica, né, para aquisição e tudo mais. Mas eu vejo que eles estão realmente se adaptando nesse sentido e buscando achar a melhor alternativa. Existe, talvez assim, o que 100%? Ainda não. Eu acho que todo mundo precisa de uma nova realidade, uma nova adaptação. E eu acho que o tempo vai nos ensinar o melhor formato. Como foi, por exemplo, vamos pensar quando foi a implantação do PJE. Nós ficamos apavorados. O que nós iríamos fazer? Meu Deus, ir para uma audiência sem ter aquela contestação. Eu advogo mais para a empresa, doutora. Tá. Sem ter aquela contestação de 100 páginas, com aquele cartão ponto grampeadinho. Sabe? Como fazer isso? Sabe? Nós precisamos, na época, eu lembro, a gente precisou readaptar o escritório para scanner. Os clientes aí mandava errado, tinha que refazer, demorava 3 dias para fazer scanner de cartão ponto manual, aquele amarelinho, sabe? Horrível. De escanear frente e verso, não dava para colocar automático, tinha que ser um por um. Então, tudo isso são situações que a gente se adaptou e funcionou. Estamos aqui firmes e fortes. Estamos aqui, né? Com o PJE, que é maravilhoso. Então, assim, é que o novo traz muito receio. E aí você consegue se imaginar sem o PJE? Jamais. É muito bom. Então, o que acontece? Nós temos aquele advogado mais antigo, que tem uma outra visão, de um outro formato. Nós temos aquele advogado novo, que nem sei que geração que tá, se é Y, Z, enfim, que é 100% digital. Que não imagina como que nós fazíamos contestação e imprimir as páginas e assinar uma por uma e juntar documento. Então, veja que são novos formatos. E o tempo vai nos ensinar a melhor maneira de conduzir o processo. O tempo é o melhor senhor dentro de toda essa dinâmica que nós temos. E estarmos abertos às novas possibilidades, nos unirmos para acharmos o melhor formato, pensarmos em conjunto. Porque no final das contas, todos nós queremos resolver. O judiciário quer resolver o problema do jurisdicionado e eu quero resolver o problema do meu cliente. Aí, se eu não gosto, eu faço recurso e tal, né? Mas é isso que no final das contas a gente quer fazer. E tem a pergunta do Lauro de Campos, desculpa, Lauro, que acompanha sempre as nossas lives da Matra 12. Ele é servidor. Lauro, se eu errar, você me corrija. Mas, desculpa, ele é servidor do TRT2, isso eu tenho certeza, e do Sejusc do TRT2. Mas se eu errar, por favor, Lauro.
ele está perguntando que como está sendo a atuação dos Sejusques na Justiça Comum em Santa Catarina. E isso, se você sabe, né, doutora Jamile, lembrando que a doutora Jamile atua na Justiça do Trabalho e ela respondeu essa pergunta, porque ela sabia do roteiro para o doutor Tiago e ela perguntou para uma colega dela. Isso se ela souber. E, Lauro, se eu errei alguma coisa, desculpa, tá? Exato, estou certa. Mediador judicial. Obrigada, Laura. Doutora Patrícia, assim, o Sejusc da Justiça Comum, por exemplo, eu realmente não vou saber dizer como que está sendo feito o procedimento, porque aí nós não tivemos nenhuma situação pontual em relação a isso. Aí eu vou ficar devendo essa resposta até para não falar algo que não seja, tá? Aí, da Justiça Comum ou da própria Justiça Federal, realmente aí eu não tenho conhecimento. E na Justiça do Trabalho, eu vou perguntar porque eu não sei, tá? O Sejusc de Chapecó está atuando? Na verdade, eu não fiz mais audiência no Sejusc faz algum tempo, tá? Então, eu acho que ele deu uma parada, talvez a doutora Vera consiga auxiliar um pouquinho mais, mas eu não tenho feito audiência no Sejusc faz um bom tempinho já. Então, eu acho que ele deu uma paradinha aí, até porque as próprias varas estão tentando fazer a resolução aí dos processos e otimizando, né, nesse sentido. Mas antes da pandemia, estava em pleno vapor. Pleno vapor. E a atuação do Sejusc é muito importante. Ele, no início, o Sejusc, para mim, ele foi ganhando espaço ao longo do tempo. A Vera está respondendo assim, que o Sejusc de Chapecó está atuando sim. Se você puder escrever alguma coisa aí, Vera, pode me ajudar. O Sejusc foi ganhando espaço ao longo do tempo e como o juízo 100% digital, ao longo dos anos, vai ter o seu espaço, eu tenho certeza que o Sejusc também tem o seu e ganhou o seu espaço desde que houve a sua instalação. Eu vou esperar só um pouco a Vera colocar para ver se ela coloca alguma coisa em relação ao Sejusc de Chapecó, se ela puder, se ela conseguir, porque esse mundo tecnológico a gente não pode, como a gente viu aqui, tinham 2 convidados da live, eu fiz referência primeiro a Maria Beatriz, que com uma expertise muito grande, teve 5 ou 6 convidados numa live, e eu tinha 2 aqui e a gente não conseguiu colocar o doutor Tiago, mas doutora Jamile supriu muito bem, foi muito bom, né? Eu agradeço muitíssimo. A Vera colocou aqui, Sejusc que vem atuando desde setembro. Perfeito. Talvez a senhora não tenha tido alguns dos seus clientes com processo lá no Sejusc que isso acontece, né? Nem todos os processos de todo... Eu, por exemplo, eu estou atuando no Sejusc e eu faço, quanto aos processos da minha vara, uma escolha seletiva em relação às empresas que eu coloco no Sejusc. Então, talvez seja isso. Doutora Jamile, eu agradeço muitíssimo. Eu quero te dar a palavra aberta para as suas considerações finais. Eu vou aproveitar, agradecer também ao doutor Tiago pela disponibilidade, pelo empenho que eu acompanhei aqui no WhatsApp, a cada mensagem com a doutora Andréia, a cada tentativa. Eu quero dizer assim, que isso faz parte desse mundo, não quero chamar de novo mundo, não estou gostando dessa palavra, mas desse mundo em que estamos vivendo. Vamos nos adaptar e vamos caminhar juntos, como a doutora Vera disse. Vamos caminhar juntos em busca do que todos nós queremos. Duração razoável do processo, acesso à justiça e também a entrega da prestação jurisdicional. Então, a palavra é sua, doutora Jamile. Eu que quero agradecer o convite, doutora Patrícia. Fiquei muito feliz em poder participar e falo isso também em nome do doutor Tiago. A gente não está conversando aqui no WhatsApp, mas eu tenho certeza que ele também fica muito agradecido por esse convite, em que a gente pode expor assim a nossa realidade aqui de Chapecó para todos vocês, né? Além das fronteiras aqui do nosso estado.
Eu quero dizer que Chapecó vem trabalhando para atender a demanda trabalhista que está vigente, que vai surgir. Né? A gente sabe que essas medidas provisórias ainda vão reverberar nos contratos de trabalho. Então, nós sabemos que novas situações surgirão e nós vamos precisar nos adaptar. Mas o que eu quero deixar registrado aqui é o meu agradecimento também à Justiça do Trabalho de Chapecó, em nome da doutora Vera, que sempre acolheu a advocacia muito bem, e dizer assim que nós somos parceiros nessa luta. Pode contar conosco sempre que precisar. A doutora Patrícia também. Muitíssimo obrigada pelo carinho, pela condução, pela paciência, né? E pede foto, e vai foto, e manda currículo, e manda isso, né? Conciliar as agendas. A gente sabe que todo esse trabalho, ele é sempre feito além do nosso trabalho remunerado, né? Ele é um trabalho depois, nos outros horários. Então, eu quero agradecer, deixar aqui o meu super obrigada, em nome da OAB Chapecó, a todos vocês, a Amatra 12, a Justiça do Trabalho de Chapecó, a doutora Patrícia, e dizer que vocês podem sim contar com a advocacia para que nós possamos passar por esse período e olhar para trás e perceber que nós fizemos o nosso melhor no momento. Se vai ser mais, né? Não sei. Mas dentro da nossa realidade hoje, nós estamos buscando fazer o nosso melhor. E é um aprendizado constante, nós sairemos com certeza melhores. E 2021, já rogo graças assim que ele venha com outro formato, né? E eu vou aí fazer agora uma confissão. Eu tenho muita saudade de ir para a Justiça do Trabalho. Eu tenho muita saudade. Muita saudade de encontrar os colegas, né? Esses dias eu acho que eu falei para a doutora Vera até que eu tenho saudade de fazer fofoca lá na salinha do OAB. Tomar o cafezinho, saber das notícias, o que está acontecendo, quem é a testemunha, quem é, se trabalhou, não trabalhou, conhece, é amigo. O antes, né? Eu sinto saudades disso, saudades desse contato, muitas vezes saudades de poder ir até a secretaria, conversar. E esse dinamismo aí da Justiça do Trabalho, eu sinto falta disso. Então, vejo que nós nos adaptamos também no psicológico, porque nós ficamos reduzidos também ao nosso ambiente de trabalho, onde passamos a maior parte do tempo. Aí, como vocês também ficam, né, na sede da Justiça do Trabalho, restritos aos servidores, também sem esse contato. Nós ainda, somos muito... Temos a necessidade desse contato, das conversas e tudo mais, né? Por isso que somos advogados trabalhistas e servidores da Justiça do Trabalho. Se não fosse isso, né? Então, eu acredito que 2020 vai vir melhor em todos os sentidos, né? E também para nós, enquanto operadores do direito. E aqui está presente também a doutora Juliane Petri, o doutor Jefferson Rodrigo, desculpa, o doutor Sérgio Omizolo, que atuam aqui na Justiça do Trabalho em Lages. E enquanto você estava falando, eles estavam assim, batendo palmas, realmente verdade. A doutora Juliane Petri, que eu sigo no Instagram, esses dias ela botou assim, ai, que saudade de entrar nesse prédio, né? Eu atuo na Justiça do Trabalho desde não sei que ano. Pode botar aí, doutora Juliane Petri. E eu nunca deixei de ficar tanto tempo sem entrar nesse prédio, sem entrar na Justiça do Trabalho. Saudade. A gente sente bastante falta. E eu também sinto bastante falta. E quem sabe, né? 2009, a doutora Juliane está botando ali. E quem sabe vamos ter uns dias melhores que a gente possa ter audiências presenciais ou mistas, que eu posso dizer, e eu tenho certeza absoluta que eu farei isso, que foram ditas pela primeira vez, que pelo menos eu ouvi, foi em junho ou julho? Foi junho. Junho? Junho. Foi em junho, logo depois, ali no início, que seriam obrigatórias as audiências de instrução. Foi depois do dia 15/6. Que até 15/6 tinha acho que era a resolução 322 que falava que tinha, acho que uma suspensão, e pós 15/6 nós poderíamos, né? Aí aqui falando da Justiça do Trabalho, adotar o formato misto,
E aí nós ainda não conseguimos, mas nós vamos conseguir, doutora Vera, tenho certeza disso, vai dar certo. E aí foi naquela época que eu posso dizer, e quando foi você que falou, todo mundo fez era telepresencial, mas deu para ouvir aquele ó, tá? Eu posso te dizer, tenho certeza absoluta. Então, eu te agradeço muitíssimo, agradeço assim de coração a Vera. A ideia foi boa, excelente, foi concebida por ela. Ela tinha toda a razão, ela tinha toda a certeza, ela tinha toda a razão no que ela me escreveu. Doutora Jamile, muito obrigada. Agradeço ao doutor Tiago também. Embora ele não tenha entrado, eu posso ter certeza que tudo deu certo. Tá, que bom, eu Thiago? também. Não, foi tudo ótimo, assim, foi muito bacana. E agradeço mais uma vez o convite. E, doutor Tiago, querendo, em outra oportunidade, o senhor pode oferecer, ofertar, ou pensar num tema de live que as portas da Amatra 12 estão abertas para o senhor também, para poder ter essa oportunidade de falar aqui. E agradeço muito o empenho dele e da doutora Andréia também. Doutora Jamile, muito obrigada. Fique com Deus e continue aí, que eu gostei muito. Aí, o doutor Tiago está aí, gostei muito do empenho, das ideias, e posso dizer que aquele ó inicial é isso aí que a gente tem, está muito bom. Que bom, parabéns. Que bom. Beijo, gente. Obrigada. Obrigada. Tudo de bom. Obrigada a todos e a todas que estão aqui.